Olá, sejam bem-vindos. Bom dia. Super dia para todos nós. Como estão? Vamos chegando, estou arrumando aqui as coisas da câmera. Vamos chegando, colocando o unicórnio valente. Uma excelente sexta-feira. Nós estamos aqui. Vamos lá. Que bom. Bom, quem chegou, por favor, me diz se está me ouvindo direito. Quando vocês chegarem, vamos conversando. E hoje, o meu tema é sobre inteligência espiritual. E esse tema foi muito interessante, me fez pensar demais na minha própria jornada ligada à verdade, e que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês também ao longo da live. Olá, Milena, bom dia. Então, o que eu estarei comentando com vocês aqui um pouco é também da minha jornada e de vários estudos e pesquisas que eu andei fazendo ao longo da minha vidinha. Então, começando, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui crucial. Será que a gente tem... Será que isso é igual a ser vidente, a ter intuição? Será que isso tem a ver com essas coisas? Inteligência espiritual? E a gente sabe o que é inteligência espiritual? Vamos aprofundar um pouco nisso e entender este conceito. A inteligência espiritual, ela significa a busca pelo sentido. Sentido. Oi, Maria da Graça, bom dia. Estamos hoje aqui falando de inteligência espiritual. E a minha primeira pergunta é, gente, será que isso tem a ver com o fato de eu ser vidente, clarividente, audiente, acho que chama, né? Ou ter algum tipo de habilidade tem a ver com isso? Aline, Alessandra, todas, bom dia. Então, o que realmente é inteligência espiritual? E o que eu comentei aqui logo no início, vocês chegaram agora, assim, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história ligada com espiritualidade, as encruzilhadas que eu fiquei, né? E permeando esse papo, nós falaremos sobre a inteligência espiritual, essa teoria tão incrível. Aminda, bom dia. Silvia, bom dia. Inteligência espiritual, gente, na verdade, significa essa necessidade que nós temos da busca pelo sentido e significado da vida. É a nossa conexão com o universo, com Deus, se você quiser chamar de Deus. Então, é a nossa conexão com esta, eu vou chamar de entidade, essa entidade maior. A conexão é que devolve para a gente o que? O brilho nos olhos, a vontade de viver. Esse é o conceito de inteligência espiritual. E na loucura do nosso dia a dia, acabamos por ignorar a nossa existência espiritual. Nós ficamos muito focados no nosso sustento, na correria, nessas coisas do dia a dia, que nós perdemos a conexão com essa habilidade, com a importância que ela tem na nossa vida. Interessante que os estudos... Marlene, bom dia! Nos meus estudos, eu estudei pesquisas que as pessoas fizeram. Eu não sou uma pesquisadora, claro. E uma das coisas que eles observaram
que muitas pessoas acabam entrando com a obsessão. Olha só que interessante. A obsessão pelo corpo, por cuidar do corpo, malhar, fazer isso, a obsessão, não é aquela questão saudável, tá? Mas a compensação pelo buraco que eles têm por não ter essa conexão com essa inteligência espiritual, né? Com essa busca do sentido da vida e do significado. Olha, essa é uma das formas que as pessoas tampam o buraco que a gente vai falar deles, né? Então, o que percebemos, gente, infelizmente, é que nos tornamos espiritualmente atrofiados. Eu não sei vocês. Eu, durante muito tempo, apesar de ter uma espiritualidade muito... Eu fiquei muito tempo atrofiada. E é isso, pela forma que nós somos criados, pela sociedade, por querer caber numa caixinha. Então, eu me lembro eu criança. Cláudia, bom dia, querida. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo. Eu não sei se isso alguém aqui também sentia. Eu tinha muito medo do escuro. Mas o medo do escuro que eu tinha é... Eu via pessoas, e eu ficava com muito medo, eu era muito pequena. Me lembro disso. Eu tinha menos de 7 anos, porque com 7 anos eu mudei de residência, então marcou bem a fase. Você também tinha medo, né? E aí o que acontece? Aquele breu, então eu com menos de 7 anos, tudo apagado, e eu vendo coisas, tá travando um pouco? Alguém coloca aqui se tá travando para mais alguém? Ou se é com a Aline só? Se vocês puderem, coloca aqui para mim, por favor, se tá travando. Tá bom? Eu vou esperar vocês comentarem comigo se tá travando, tá travando. Vamos ver aqui o que eu faço, gente. Já desliguei aqui o outro computador para diminuir as coisas da internet. Melhorou? Vamos fazer aqui uma experiência. Eu vou conectar o computador via cabo, a internet, para ver se melhora. Lênia, você está chegando agora, eu estou recebendo um feedback que está travando, eu estou tentando melhorar aqui minha conexão da internet, tá? Melhorou para vocês? Depois me conta. Bom dia. Melhorou, né? Ah, que bom. Eu liguei aqui o computador no cabo. Aí eu tirei o cabo da outra internet do outro computador. Gente, então voltando. Eu tinha medo do escuro porque eu via coisas. E aí eu me lembro de eu chamar meu irmão, coitado do meu irmão. Gente, eu acordava meu irmão quase sempre. Eu acordava meu irmão para que ele me levasse ao quarto da minha mãe, porque eu ficava morrendo de medo. Eu não tinha coragem de sair dali para ir no quarto dela. Porque eu via. Você vê gente morta. Eu via. E isso me dava muito medo. Mas o que naturalmente as pessoas falam para a criança? É imaginação, você não está vendo nada. As pessoas não explicam, não trazem consciência. Então, é mais uma vez o que a gente começa a ficar atrofiado, né? Eu me lembro de uma outra ocasião que puxaram o meu cabelo. E assim, gente, que é isso? Então, se você não entende, se você não
não sabe o que é. É o que acontece, vem medo. Só que aí o medo, o que eu fiz a maior parte da minha vida? Até uns 18 anos, eu pedia, pelo amor de Deus, para eu não ver. Eu não queria mais ver, porque depois eu já sabia o que era. Mas o medo, porque aquilo virou realmente um fantasma, né? Não era um dom, era um peso. E eu comecei a pedir muito, que eu não queria ver, eu não queria ver. Eu não queria ver. Eu pedi tanto para não ver que realmente eu parei de ver. E hoje em dia eu já estou me conectando com uma outra coisa. Ó, sonhava conversando com eles, também via. E eu não sei, Cláudia, você hoje ainda vê ou também acabou tendo uma desconexão? Eu acabei tendo. Né? E eu atribuo a isso a minha escolha de parar de ver. Então a gente, sim, acaba sendo atrofiado espiritualmente. Você vai dizer na escola que você tem isso, que você vê isso, você não vai. Então a gente acaba para ser aceito, para caber numa sociedade. Em geral, a gente não conta nada disso. E aí a gente começa a se separar, gente, dos dons, se separar da espiritualidade, se separar da inteligência espiritual, se separar de tudo isso. Mas é interessante porque quando nós damos a voz a essa nossa sabedoria, a real sabedoria, quando você dá voz a isso, tem coragem para expressar, as coisas são diferentes, né? Eu também tenho aqui um outro exemplo. Eu estudei em colégio católico até os meus 8 anos de idade. Eu pedi para não ver quando criança e não vi mais, exatamente, Cláudia. Hoje eu escolho ver e não vejo. Pois é, eu também já escolhi ver e tem. Agora eu comecei a ver assim alguns vultos, algumas coisas que eu paro e olho de novo assim. Falei, epa, eu acho que o negócio está voltando. Eu estou aqui escolhendo hoje em dia também ver. Nesse período, até uns 8 anos, eu estudei em colégio católico. E foi interessante, porque todo mundo do colégio, naquela fase, uns 6, 7 anos por aí, todos foram fazer a primeira comunhão. Então a gente tinha aula de religião, tinha aqui na igreja toda semana para missa, nananana, e o povo foi fazer a primeira comunhão. Eu fui a única da turma que eu falei para minha mãe, eu pedi à minha mãe, eu não quero fazer a primeira comunhão. Eu não quero. E eu não sabia porque eu não queria. Eu só não queria. Gente, eu era obrigada a ir para a igreja com a turma. Porque se eu não fosse, eu ganhava falta. E a falta podia me reprovar. Então eu ia para a igreja com a turma. Mas eu ia para a igreja. Gente, eu sentava na porta da igreja, aquele banquinho assim, ficava bem na porta. Eu sentava na porta da igreja. A turma toda entrava para assistir missa. Eu sentava na porta da igreja. Aí a professora ficava em pé ali na porta, ela não podia entrar porque eu ficava do lado de fora. Ela ficava ali fora, né, tomando conta. Eu passava a missa inteira sentada do lado de fora, quietinha, comigo ali. Não brincava, fazia nada, só ficava ali esperando a missa acabar, mas eles não podiam me dar falta. Eu estudava em colégio católico, meu pai era católico, eu não entendia que existia outra religião, mas olha, aquela menina, por ter tido coragem de dizer, eu não fui violentada num valor meu, né? De dizer, olha, eu vou aceitar, eu vou seguir a manada. Eu não fiz isso. E eu tive que ter coragem para não fazer isso, né? Não seguir a manada. Por isso que eu gosto tanto de falar aqui da ousadia, gente.
apesar de eu ter sido uma criança muito, muito sofrida pela história familiar, em algumas coisas que eram muito importantes, eu conseguia ter coragem de me colocar e falar, não, eu não vou fazer, eu não quero. E aí, nessas situações, a minha mãe era minha apoiadora, né? Não meu pai, mas a minha mãe era minha apoiadora. Minaí, estava sentindo falta de tu, minha mulher. Eu também vi quando criança, mas devido ao meu medo, bloqueei. Hoje só tem percepção da presença, exato. Bom, gente, e o que acontece então? A gente, com todo esse processo desse afastamento, dessa negação e dos medos porque a gente não entende, ou porque nós estamos tão conectados com a nossa vida, o dia a dia, o nosso sustento, a correria, não ser visto como esquisito e todas as coisas, a gente acaba ficando espiritualmente atrofiado. E quando a gente se atrofia nesse aspecto, na teoria da inteligência espiritual, eles falam que a gente acaba ficando separado do nosso centro. A gente se fragmenta. E isso acaba trazendo dor. Traz uma sensação de vazio muito grande. Gente, é uma sensação de vazio interior. A falta do motivo da minha existência. Tem um livro maravilhoso, não sei se vocês já leram, um livrinho. Viktor Frankl. Ele fala sobre o sentido, vontade de sentido. Coisa assim. Depois eu boto aqui nos comentários do YouTube, eu coloco o nome direitinho do livro. E ele foi uma pessoa que ficou presa em campo de concentração, judeu, e ele foi um dos sobreviventes, é lógico, aquilo não era uma obra psicografada, ele foi um dos sobreviventes. E ele, então, teve essa sacada, que muitas das pessoas que sobreviveram porque elas tinham um sentido para a vida. Elas estavam preenchidas com um propósito. E hoje, o que nós observamos em geral, eu sou psicóloga, eu trabalho no mundo corporativo, eu tenho um dos meus clientes, nós temos num dos sites mais de 300 pessoas trabalhando e todas muito jovens. A faixa etária ali está o mais alto, 35 anos, 30 anos, por aí. A maioria tem na faixa de 20. E muitas vezes você percebe esse vazio. Muitos clientes que eu atendia com essa sensação do vazio. Então, minha vida não tem sentido. Então, a minha vida fica esburacada e a minha alma fica esburacada. E aí eu começo a tentar preencher esse espaço, gente, com um monte de coisa, né? E com o que eu vou preencher? Vocês imaginam com o que as pessoas preenchem? Com a bebida, com a comida, com o sexo, com relacionamentos descartáveis, com compras excessivas, porque tem aquela sensação de vazio e eu fico tentando colocar as coisas aqui para preencher esse espaço, que era um espaço que nós tínhamos que preencher com a gente mesmo, com essa conexão com a espiritualidade. E é uma espiritualidade que não é uma religião, porque não é a religião. A palavra religião vem de religare, né? Como vocês sabem, é uma religação com o divino. Mas uma religião, muitas vezes, vem cheia de dogmas, vem cheia de verdades, vai lá, né? Ela botou que ela fazia catecismo, fazia tantas perguntas que a professora que não tinha resposta, pediu para sair do curso. Pois é. Olha, eu vou contar uma coisa que eu respondi numa prova aqui já já. Então, o que acontece? Nós acabamos
projetando, às vezes, numa religião, e a religião vem com os dogmas que não são dogmas. Não quer dizer que sejam verdades. E a gente vai se perdendo, vai se embolando. Isso de perturbar, Cláudia, teve uma prova de religião que perguntaram o que era. Isso, Rosana, grata, querida, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Gratidão. Muito bom, muito bom. Esse livro é muito interessante. E ele fala desse sentido na vida, né? Na prova de religião, gente, caiu assim, o que é comemorado no Natal? E eu tinha lá algumas opções, ou não me lembro se tinha opção, mas eu escrevi que era a morte de Cristo, gente. Claro que eu tomei 0, né? Mas por que eu respondi que era a morte de Cristo? Porque eu pensei, mas olha só, naquela época não existia cartório. Quando ele nasceu, ninguém sabia que ele seria Cristo. Então ninguém vai saber, vai marcar a data que ele nasceu. Eu fiz todas as perguntas lógicas e entendi que não podia ser nascimento. Agora, a morte, todo mundo já sabia que ele era Cristo, que ele estava crucificado na frente de todo mundo. Então, todo mundo sabia a data. Então, eu respondi que era a morte de Cristo. Lógico que virei piada, né? E tomei 0 e não funcionou. Nem elogiaram meu raciocínio lógico, gente. Que coisa horrorosa. A gente passa por isso. Novamente vai lá pro raio da atrofia ligado à espiritualidade, gente. E quando a gente vai parar de ser fragmentado, né? Ter todos esses buraquinhos, que nessa desconexão a gente entra para um caminho, muitas vezes sem volta. E algumas pessoas usam também para tapar esse buraco a religião de forma doentia. Não sou contra nenhuma religião. Eu tenho um amigo que falava assim, eu não gosto de igreja, não gosto de religiões e nem de templos. Aí hoje em dia ele fala, eu gosto de todas as igrejas, todas as religiões, todos os templos, desde que ali tenha verdade, tenha amor, tenha a verdadeira espiritualidade. Ele mudou a frase, né? E sim, eu gosto de todas. Já olhei várias, já fui em muitas. Mas quando você pega aquilo de forma doentia, você está também tentando tapar um buraco. E aí vem mais uma questão. É um vício como qualquer outro. A gente volta a se prender no vício. E uma armadilha que eu percebi, e aí eu vivi muito isso, é essa visão de que a gente vive numa dicotomia aqui do eu tenho uma vida material e eu tenho uma vida espiritual, como se eu vivesse em 2 mundos distintos. E, na verdade, é tudo uma coisa só. Eu vivo o espiritual, o físico ao mesmo tempo. O meu corpo está vibrando em todos esses locais no mesmo tempo. Só que são multidimensão, né? Eu estou assim. Não existe a separação. Eu não preciso dizer que aqui é espiritualidade, aqui é vida material. Eu posso viver o meu mundo material com a minha espiritualidade. Eu posso viver isso. Somos completos. Exato, somos completos. A gente se fragmenta. Porque a gente fica tentando caber nas caixinhas do que os outros esperam. Do que a sociedade espera, do que a religião espera. Mas, se você resgata a tua conexão real com a espiritualidade, isso não existe. De forma alguma. E falando de inteligência, todo mundo aqui já deve ter sabido, talvez já tenha até feito aqueles testes, né? Porque a primeira inteligência que começou a ser muito estudada é a inteligência QI. Né? Então, você fazia teste para saber qual era o teu raciocínio lógico, matemático, blá, 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 blá. O raio do QI. Depois começaram a estudar o que é a inteligência emocional. Uma coisa que poucas pessoas sabem
é que Daniel Goleman, que é o autor da teoria da inteligência espiritual e da inteligência emocional, ele começou a aprofundar os estudos dele depois que ele conheceu um brasileiro chamado professor Luiz Machado. E o Luiz Machado, ele trabalha com uma técnica que eu acho que ele até já faleceu, gente, eu fiz curso com ele há muitos anos, emotização. E o professor Machado, ele percebeu o impacto, a força das emoções para a nossa realização, para a concretização dos nossos sonhos, metas e tudo mais. E por isso que até quem estava lá, quem comprou a imersão, eu falei do meu método, né? Quando a gente conecta meus pensamentos, meus sentimentos, a emoção, a ação e minha fala. Então eu tenho que conectar aqui, né, com a emoção. E o Luiz Machado percebeu isso. E o Daniel Goleman, quando conversou com o Luiz Machado num congresso, entendeu esse conceito, falou, gente, isso é muito interessante. E aí que ele aprofundou. Tem um dos livros dele que ele menciona o professor Luiz Machado. Então, poucos de nós sabemos que inteligência emocional teve um pezinho ali de um brasileiro que deu um insight para o Daniel. Bem legal, né? Daniel parece que é até íntimo, né? Bom, então veio depois os estudos da inteligência emocional, como todos sabemos, e começamos a perceber que não bastava ter QI, tem que ter a inteligência emocional. No mundo corporativo, eu dou muito treinamento de inteligência emocional, porque as pessoas começam a entender que o que vai trazer sucesso lá no futuro não é só eu ser muito inteligente, é como eu lido com as pessoas, é o meu relacionamento e como eu lido com as minhas emoções. Agora, menos conhecida é a inteligência espiritual. Ela é muito menos difundida, né? Essa teoria é menos falada. E muito do que eu trarei aqui para vocês hoje tem a ver com a minha própria experiência e também pesquisas que eu fiz. E eu estudei muito uma especialista chamada Dana Zohar. Ela é um dos maiores nomes, gente, nesse tema de inteligência espiritual. Ela estudou física, filosofia no MIT e depois ela fez pós-graduação em filosofia, religião e psicologia em Harvard. Não é pouca coisa, não, né? E ela tem até alguns livros sobre inteligência espiritual que são bem interessantes. Agora, teve um estudo que eu também achei ótimo, quero contar aqui para vocês. Lá no início dos anos 90, que não é da Dana, é de um neuropsicólogo americano, Michael Persinger. E depois, em 97, um neurologista daqueles nomes indianos, Vilaimu Ramachandran, o nome. Eles podiam chamar José da Silva, essas coisas assim, só o nome difícil. Então, um neurologista, em 97, eles fazendo um estudo na Universidade de Califórnia, gente, eles descobriram que no nosso cérebro tem uma área que é chamada ponto de Deus. Ponto de Deus. Então, olha, esse centro espiritual, ele se localiza entre os lobos temporais do cérebro, e eles perceberam, fazendo escaneamentos, que essas áreas sempre são ativadas quando as pessoas que estão ali no experimento falam de espiritualidade ou de religiosidade. Aquela área do cérebro é ativada. E é muito legal, porque a pesquisa mostrou, naquela época, em 97, que todos nós temos. Então, a espiritualidade tem uma área, inclusive, no nosso cérebro. E que existem pesquisas que estão buscando aprofundar isso e entender se esse desenvolvimento veio até... Porque a gente vai evoluindo, né? Ele veio acontecer por conta dessa necessidade que nós temos de entender o sentido das coisas. Que coisa mais interessante. Eu amei quando eu descobri. Tem uma área no nosso cérebro. E quando essa área é estimulada artificialmente, ela dá a sensação para a pessoa como se ela tivesse tido um êxtase espiritual. Aquela sensação
de paz, de plenitude, de estar conectado com tudo, nananã, quando você estimula essa área, isso acontece. Legal, né? A Maria da Graça colocou: eu entendo que a religião é uma forma de enganar a alma. É muito complexo, né? Eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim: é muito importante a religião, que a religião é o freio da humanidade. Oxi, freio da humanidade. Será que é? Será que é para todo mundo? Eu não sei dizer. Mas eu sei que eu acabei me desenvolvendo e desenvolvendo uma espiritualidade fora das religiões. E eu olhei várias religiões, eu frequentei várias religiões para eu entender o que cada uma tinha. E eu comecei a perceber que eu não me encaixava em nenhuma delas e que estava tudo bem. E que eu podia ter essa espiritualidade mesmo sem ter uma religiosidade. E na minha história, gente, por conta daquilo que eu comentei, né, de eu ser vidente, de eu ter medo, de eu pedir para não ver mais e blá, 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 e eu fui crescendo. Quando chegou a hora de eu escolher um curso para eu estudar, universitário, eu fui para psicologia, que tem tudo a ver com a ciência, a pesquisa. Ops, eu mais uma vez separei. Eu queria explicação científica, eu não queria outro tipo de explicação. E lá na frente é que eu fui entender. Gente, vocês já assistiram aquele Quem Somos Nós? Ou aquele documentário, né? Tem muita coisa ali que é um pouco demais, mas, gente, aquele documentário, ele fala a briga da ciência e da religião. Eu travei essa briga interna. Ciência e religião. Então, na hora que eu fui para a psicologia, eu falava assim: não, essas coisas não existem. A ciência explica. Sim, as pessoas que têm crise epilética, por exemplo, ela tem uma forte descarga elétrica naquela área do ponto de Deus. E elas vivem experiências transcendentais. Mas será só epilético? E aí foi maravilhosa essa pesquisa de 97, porque o cara viu falando: não, todo mundo tem. A gente estimula na hora que conversa sobre o tema, a gente estimula na hora que faz uma oração, se a pessoa curte oração, faz um mantra, faz uma prática espiritual. Então, essa área no cérebro todos temos. E está ali disponível para a gente trabalhar com isso. E eu comecei a entender cada vez mais a ciência e a espiritualidade andando juntas, gente. Então, quando as pessoas começam a pesquisar inteligência espiritual, incrível! Eu não estou mais dizendo que isso está do lado do misticismo, mas isso é uma verdade, está presente na nossa vida. E é de fundamental importância, porque a inteligência espiritual, ela é essa consciência. Então, o homem que tem essa inteligência espiritual desenvolvida, que o local está lá para todo mundo, a inteligência todo mundo tem, espiritual, mas pode ser desenvolvida ou atrofiada, como eu comentei antes, né? Mas a pessoa que tem essa inteligência espiritual desenvolvida, ela consegue perceber que o espírito está constantemente em evolução. Ela tem consciência de que nós temos essa necessidade do progresso em todas as áreas da nossa vida. Aí, mais uma vez, fantástico, olha esse game over da limitação, né, que nós do grupo estamos criando. Várias áreas da vida, vão ser 12 áreas da vida que a gente vai estar trabalhando ao longo de um ano. Porque se eu quero rodar direito, a minha roda tem que ser uma roda, gente, não pode ser um ovo. Então, se eu desenvolvo só um aspecto, eu não estou criando uma forma que me possibilite rodar, caminhar, evoluir. Eu vou ficar toda hora que eu passar por aquele aspecto
que está super desenvolvido ou num buraco quando tem uma área da minha vida que eu não estou olhando. Então, isso é muito legal da gente perceber que são várias áreas. E a pessoa que tem essa necessidade, tem a inteligência espiritual desenvolvida, ela busca melhorias contínuas em todos os aspectos. É uma pessoa extremamente curiosa, gente. Ela pergunta o tempo inteiro. Ela não... E aí fica aquilo que Maria da Graça disse, né? A religião é uma forma de enganar a alma. A pessoa que tem uma inteligência espiritual desenvolvida, ela é menos enganada nesse aspecto, porque ela pergunta. Por quê? Como a Cláudia disse, ela fazia tanta pergunta lá no catecismo que acabaram convidando ela para se retirar. Porque você fala, essa pessoa não quer comprar o pacote que está ali. Ela quer entender o porquê. Então a gente começa, pergunta, 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 e incomoda. Mas quando eu faço as perguntas, eu não compro a caixinha pronta. Não vou comprar. Voltando aqui aos estudos da Dana Zohar, ela mapeou algumas características, gente, das pessoas que têm inteligência espiritual desenvolvida. Ela observou que essas pessoas, elas são repletas de compaixão. Elas são mais espontâneas, elas têm menos medo. Elas enxergam as coisas de uma maneira universal, então elas são mais holísticas. E aí lembra que eu comentei da dicotomia lá quando eu fui para a psicologia, e aí eu comecei a negar toda a espiritualidade, e eu ficava, não, então agora eu vou para a espiritualidade, eu nego lá de cá. E hoje em dia eu conectei as duas coisas. Então, como eu já comentei com vocês, gente, eu sou empresária, eu trabalho no mundo corporativo, eu dou treinamentos no mundo corporativo em várias empresas. Eu levo para a empresa temas como inteligência emocional, meditação, mudança de mindset. Eu fiz atendimentos em Semana Interna de Prevenção de Acidente, que é um evento que todas as empresas que têm um número maior de funcionários, acho que é mais de 100, se não mudou a legislação, era mais de 100, são obrigadas a fazer anualmente. Eu já fiz evento de empresa com barras de access. Ano passado, a gente estava na pandemia, e o evento eu fiz com atendimentos em vários horários aos grupos da empresa, com desprogramação neurobiológica, gente. Então, hoje eu consigo olhar e falar, eu todo. Eu posso conectar ciência e espiritualidade, sim, porque não tem uma separação. Se eu não estou fragmentada, não tem separação. Eu sou tudo isso. E todo esse conhecimento eu posso usar. Então, elas enxergam essas coisas de maneira universal, maneira holística. Uma outra característica que elas têm, que ela percebeu, gente, elas não têm medo de perguntar por quê. Por quê? Por que que é comemorado o nascimento de Cristo em 25 de dezembro? Por quê? O que acontece ali? Então, a gente acaba tendo essa pergunta aberta o tempo inteiro. Então, eu não compro, aí vai legal, eu não compro dogma. Nutrem a independência, ela física, material, emocional. Então, eles não trabalham, eles percebem que estamos todos conectados, mas eles não criam uma relação de dependência. É o porquê incomoda, né? Você tudo quer saber por quê, aí vai incomodar muito. E uma Vânia incomoda muita gente, duas Vânias incomodam muito mais, e não tem um elefante? Um elefante incomoda muita gente, então, é a minha musiquinha. E vamos lá. Sabe aproveitar também os malefícios e desvantagens ao seu favor. Sabe as adversidades? As adversidades acontecem. E as pessoas que têm essa inteligência espiritual desenvolvida,
elas conseguem olhar para isso e falar, qual é o proveito que eu posso tirar disso? O que tem de bom ali? Então, elas aproveitam. Eu estou vivendo agora uma experiência muito interessante. Hoje eu assino a escritura de venda do meu apartamento, eu vendi o AP, estou no meio da compra do outro para mudar e coisa e tal. E a minha documentação aqui, para eu assinar a escritura, deu uma atrasada. E eu acabei ficando, eu arrumei toda a minha mudança, porque eu ia sair rápido, acabou não saindo, então eu tô com tudo empacotado, minha casa tá uma doideira aqui, gente. Se eu mudo a câmera daqui para lá, já ferrou, eu mostro todo o submundo das minhas bolsas e caixas. Eu poderia entrar na reclamação, que tá todo seu cap. Não. Porque esse atraso foi divino. Porque o apartamento que eu estou comprando também atrasou a documentação. Então, eu ficaria, talvez, 2 meses sem ter onde morar. Mas porque atrasou o lado de cá, foi perfeito. E semana passada eu ia fazer a escritura daqui. Aí a compradora falou, Vânia, dá para jogar para semana que vem? Que ótimo! Ganhei mais uma semana aqui. Então, cada movimento que acontece, mesmo aqueles que são ruins, a gente consegue enxergar o lado bom. Isso é aproveitar os malefícios e as desvantagens ao nosso favor. Eles seguem também os ideais. Não são pessoas que abandonam os seus valores, os seus objetivos facilmente. E estão sempre também procurando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e compartilham isso. Então, olha, quando a gente percebe essas características inerentes às pessoas que têm inteligência espiritual desenvolvida, aqui nos dá uma dica muito grande de como desenvolver a nossa inteligência espiritual, que talvez esteja um pouquinho atrofiada por conta de tudo que a gente viveu. E aí eu começo. O que é? Olha, tem compaixão. Compaixão tem a ver com empatia, com perceber a vida do outro, a dor do outro, nananã. Então, eu vou para o lado desse caminho de ter essa compaixão ou qual é o meu natural? Eu estou distante, eu não estou sentindo. Se eu quero me desenvolver ainda mais, eu me abro para isso. Eu tenho muito medo, então eu deixo de ser espontânea, eu tenho muito medo. Vou seguir a Vânia lá que fala de ousadia para começar a pegar dicas. O que eu posso mudar, né? Então, essas características nos ajudam como se fosse um referencial. Você quer ser mais desenvolvida no aspecto inteligência espiritual? Atua nessas áreas que eu falei agora. Começa a observar como você é nesses aspectos. Eu sou uma perguntadora do porquê ou eu estou sempre comprando o que me mandam? Eu não... Vamos ver aqui uns comentários, né? Disseram-me que eu era uma médium muito avançada, mas que não estou sabendo lidar com isso. Aqui, Cláudia, é interessante, eu fiz um curso em 2018, uma formação que trabalha com... Era uma formação que foi dada por uma psiquiatra e ela lida com vidas passadas, constelação familiar e limpeza energética, vulgo desobsessão, na mesma ferramenta. Então, isso de trabalhar com as personalidades, com as coisas de vida passada, com obsessores, tudo isso você aprende nessa ferramenta. Não sei nem se ela ainda está dando curso. E é incrível. É algo assim maravilhoso. E o que nós tínhamos, muitas pessoas ali que estavam no curso, que entravam nesse aspecto. Eles eram videntes. Tinha uma das meninas que, quando ela entrava, às vezes, no elevador, ela contava pra gente que ela via tanta gente dentro do elevador que já aconteceu dela não pegar um elevador, dela falar assim, tá cheio demais, e deixar o elevador sair. E, gente, não tinha ninguém dentro do elevador, que ela é uma super vidente.
E ela começou a fazer tratamento psiquiátrico, porque ela se considerava uma pessoa desequilibrada por conta disso. Até que ela entendeu o que era a espiritualidade. Então, eu não sei, Cláudia, em que nível essa tua mediunidade está e o quanto você não sabe lidar com ela, mas é uma coisa importante de se olhar. Porque a gente acaba confundindo, a gente acaba entendendo que a pessoa que está lá, está vendo um monte de coisa, ela é doida? Pela psicologia, vão dizer que sim, né? Mas se você vai para o lado da espiritualidade, talvez ela não seja. Iraci, mediunidade e espiritualidade são as mesmas coisas? Eu não considero a mesma coisa, mas meu ponto de vista, a mediunidade é uma das formas de expressão da espiritualidade. Eu posso ser uma pessoa extremamente espiritualizada e não ter. Que bom que voltou, Silvia. Eu vi que travou e logo vi que você escreveu que voltou. Então a pessoa pode ser muito espiritualizada e não ter mediunidade. Ela é espiritualizada por esses outros aspectos que eu comentei da inteligência espiritual. Ela percebe o sentido da vida, ela está trabalhando em prol da humanidade, ela é uma pessoa humilde assim, não é arrogante, né? Porque na humildade eu entendo que o meu ponto de vista não é mais importante do que o de vocês. Vamos nos ouvir, vamos trocar. Por isso me importa aqui ficar olhando o chat, vendo o que vocês estão colocando, a gente conversando. Porque o ponto de vista de cada um é importante. Se eu sou arrogante, se eu não sou humilde, é só a minha verdade. E muita gente foi considerado louco por ser médium, sim. E foi até o caso. Por isso que essa médica que eu fiz o curso na época, a formação, ela acabou montando essa ferramenta. Porque ela era psiquiatra, ela cuidava de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. E ela, quando chegava no hospital psiquiátrico, o que ela via de coisa, porque ela era vidente, o que ela via de coisa não estava no gibi. E ela começou a entender que ali tinha muito mais do que os outros médicos diziam. Só dar um remedinho, tá tudo bem. Não, não era só isso. Tinha muitas influências. E aí ela acabou pesquisando e criando essa linha de trabalho que eu costumo atender no atendimento clínico mesmo, né? Porque a pessoa chega, ou ela está com alguma desordem no campo familiar, aí você entra com a constelação, ou ela está com alguma desordem por influência energética externa, e aí você vai entrar com um trabalho para limpeza desse campo energético, ou é alguma coisa de vidas passadas, uma personalidade que está sendo apresentada aqui por conta de uma vida passada. Aí você entra para limpar esse outro campo, né? É bem interessante. E não tem nada de doida, né? É simplesmente formas de você expressar. Então, Iraci, não sei se eu acabei sendo clara ou peguei outros caminhos, mas para mim a mediunidade é uma das formas da gente expressar a espiritualidade. Mas não é exatamente a mesma coisa. Eu posso ser muito espiritual e não ter uma mediunidade desenvolvida. Ou ter uma mediunidade, mas não na forma que os outros tão normalmente classificam. Eu posso ser intuitiva e não ser evidente, eu posso ter outros tipos de mediunidade. E a gente está chegando perto do final da live, eu queria comentar com vocês também uma outra experiência que eu vivi nesse caminho da espiritualidade. Durante muito tempo na minha vida, eu me chamava de buscadora. Eu falava que eu era uma eterna buscadora. E isso é bonito de dizer, as pessoas dizem, eu sou uma eterna buscadora de mim, eu sou uma buscadora,
Mas vamos parar para pensar. Se eu sou uma buscadora e se eu criei um modelo mental dizendo que eu sou uma buscadora, eu não me permito encontrar, gente, porque se eu encontro, eu deixo de ser a buscadora. Perceberam a armadilha? Eu sou uma eterna buscadora, eu sou uma buscadora. Aí eu conheço uma pessoa incrível e falo, mas não é ele ainda. O meu inconsciente vai dizer assim, não é ele ainda, porque se for ele, eu tenho que parar de buscar. E na questão da espiritualidade, eu vivi muito isso, de ser a buscadora. E eu mudei essa frase para mim. Eu hoje sou curiosa, quando eu me apresento, eu costumo até dizer isso, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e a minha curiosidade me impulsiona. Eu quero sempre aprender, eu quero sempre saber, eu estou sempre fazendo um curso, sempre fazendo uma formação, estou sempre lendo um livro diferente. Então, eu sou uma curiosa. Eu sou curiosa. Mas eu passei a dizer que eu sou uma encontradora. Eu sou uma encontradora. Eu encontro os melhores relacionamentos, eu encontro os melhores conteúdos, eu encontro os melhores investimentos, eu encontro. Eu saí do joguinho que eu fazia comigo de ser buscadora. Eu agora sou uma encontradora. E não mais vou ficar buscando. Porque senão eu também caio numa armadilha. E aí eu não me abro para ter realmente essa inteligência espiritual desenvolvida. Né? E isso é incrível. O meu nome, Silvia, é Vânia com W. Eu sou a Vânia Rigo. Eu sou uma das parceiras da TV. Tem playlist minha lá na TV. Tem o meu canal do YouTube, tem o meu Instagram. Eu tenho já vários vídeos gravados no YouTube. Não tenho feito lives toda semana. Eu tenho um trabalho no mundo corporativo, então eu dou treinamento para empresas. Então eu tenho meu tempo bem tomado também com isso, então eu vou me dividindo. E tenho conteúdos aqui, pretendo ter mais conteúdos e estou me organizando para fazer tudo isso. Mas mesmo assim eu tive a ousadia de começar, que lembra que eu falei, quem estava na imersão vai saber. Eu falei, para eu mudar a minha vida, eu tenho que ter meus pensamentos, meus sentimentos, a minha ação e a minha fala em coerência. Então, se eu quero começar a fazer isso, eu tenho que ter ação. Então, estar aqui na TV, entrar para essa parceria, ter começado a movimentar meu Instagram, ter começado a gravar vídeos para o meu YouTube, tudo isso é uma ação que vai me levar para essa coerência de transformar e poder levar esses meus 30 anos de experiência como terapeuta, tantos cursos, tantas formações, eu poder levar tudo isso para um maior de pessoas e não ficar simplesmente no meu atendimento, né? Nem só no atendimento empresa, com os cursos, coaching, e também não só com os atendimentos individuais, ou os cursos que eu dou, né? Curso de DNB, curso de barras, mesa quântica, essas coisas todas, né? Então, estar aqui é uma ousadia que eu tenho que ter, e é fantástico. Gente, agradeço demais a todos vocês. A minha próxima live, eu estou planejando um material que eu vou falar um pouco das empresas espiritualizadas, dos líderes espiritualizados. O que é isso quando a gente desperta a alma na empresa? Então, eu quero trazer um pouco dessa consciência também para a gente. E para nós que somos terapeutas, pessoas que trabalham com isso tudo, poder olhar para o mundo organizacional e dizer, será que eu tenho um espaço ali para levar alguma coisa? E o que é isso? Pode ser uma grande vantagem, né? Então, minha próxima live é dia 20 aqui no canal e estarei falando sobre isso. Super beijo para todos vocês, gratidão, que vocês tenham um fim de semana lindo, maravilhoso. Seja uma excelente sexta-feira. Tchau, então, unicórnios valentes.